falar hoje sobre talentos. Por que talentos? Porque tem muita gente que tem talento, é óbvio que uns têm mais do que os outros, mas tem muita gente que tem talento e esse talento está parado. Esse talento de alguns, inclusive, está enterrado. E talento é uma habilidade, segundo o dicionário, uma habilidade que Deus capacita os seres humanos com talentos. Por exemplo, eu não tenho a habilidade do Neymar para jogar bola, se bem que é quase parecido, né? Principalmente quando eu estou na zaga batendo, né? Aí é gostoso. Coitado dele, apanhou bastante no último jogo. Mas ele também não tem a habilidade que eu tenho, por exemplo, de tocar instrumentos. Deus deu talento para cada um. Alguns ele deu vários, alguns ele deu alguns, mas todo mundo tem um talento. É óbvio que tem gente que talento. Não vai para frente, talento. Mas tem gente que tem talento e vai para frente. E eu quero estudar com vocês sobre isso hoje. Começo de ano, ainda não terminou o mês de janeiro. E quem sabe nesse ano Deus pode levar você com os seus talentos a um patamar diferente, maior, melhor, em nome de Jesus. Amém? Temos o tempo para isso ainda. Para estudar sobre isso, eu queria ler com você um texto da Palavra de Deus, do livro de João. O livro de Mateus, desculpe, eu me enganei aqui. Mateus, capítulo 25. Jesus está dando instruções ao povo da época. Que tipo de instrução? Cuidado com isso, cuidado com aquilo outro, cuidado com o que você fala, cuidado com o final do tempo, esteja preparado, dentro e fora dele, porque a volta do Filho do Homem, ela vai ser de repente, você tem que estar preparado, você tem que tomar algumas atitudes e estar preparado para isso. E aí no capítulo 25, ele fala no capítulo 24 isso, no capítulo 25 ele dá exemplos, e Jesus sempre usava parábolas, era a forma que ele tinha de trazer entendimento para as pessoas, ou levar as pessoas a pensar. Então, para levar as pessoas a pensar, o que ele queria falar de pano de fundo, ele usava parábolas. E João capítulo 25, versículo 1 e 2, só para você entender, Jesus diz o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. Versículo 2, 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Beleza, vai até o 14 agora. Como ele está dando exemplos. O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens. No capítulo 25, versículo 14, ele diz: o reino dos céus também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. Versículo 15, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade. Veja que interessante, ele distribuiu talentos, deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro. E ele fez isso porque cada um tinha uma capacidade. Em seguida, ele partiu de viagem. Ana, por favor, abaixa um pouquinho o retorno para não dar essa microfonia, tá? Obrigado. Versículo 16. O que havia recebido 5 talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. 17. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. 18. Mas o que tinha recebido 1 talento, ele saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. Versículo 20. O que tinha recebido 5 talentos, trouxe os outros 5 e disse: o Senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5.
Versículo 21, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Versículo 22, veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o Senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. Versículo 23, o Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Versículo 24, por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Versículo 25, por isso eu tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. 26, o Senhor respondeu: servo mau, negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então, 27, você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros. Para quê? Quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Versículo 28, tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10. 29, pois, a quem tem, mais será dado, e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem lhe será tirado. 30 e último, e lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Só até aí. Jesus fala aqui, ele conta uma parábola de um homem que tinha propriedades, e ele vai viajar, e ele deixa parte da sua propriedade na mão de 3 pessoas. Ele confia o que ele tem, ou parte do que ele tem, para essas pessoas. É interessante que quando a gente fala de talento aqui, já ouvi muitos pregadores falarem sobre o talento que era uma moeda ou uma forma de dinheiro que eles tinham antigamente. E aí, se eu fosse aqui pregar sobre essa capacidade monetária, pra você ter uma ideia, um talento, ele pesava 34,2 quilos. Vamos falar 34 quilos, pesava um talento. Um talento, 34 quilos, equivalia a 16 anos e 4 meses de trabalho. Aquele que recebeu 5 talentos, ele recebeu o equivalente a 82 anos e meio de trabalho. Interessante que na internet você acha de tudo. Se você fosse calcular hoje um talento, hoje, em valores atuais, o de prata valeria 6.606 dólares. Transformando em merreca, ou quer dizer, em real, daria 24.900 e poucos reais. Um talento de ouro, hoje, na cotação do dólar, vale 385.350 dólares, 14.527.695 reais. Ou seja, se eu fosse partir para esse lado, e eu quero falar de talento mesmo, poderia dizer o seguinte: aquele homem confiou, e quando a gente vê essa palavra talento, veio um homem, tinha propriedade, deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. Assim, deu talento. Não, espera um pouquinho, esse talento, ele pesava 34 quilos e valia uma grana. Um talento valia 6.000 denários. 6.000 denários. Denário era um dia de trabalho naquela época. Então, um talento valia 6.000 denários. Para o cara ter um talento, ele precisava trabalhar muito para chegar lá. Aí, nessa analogia que Jesus está fazendo sobre talentos, ele diz o seguinte: teve um homem que tinha sua riqueza, e ele confiou essa riqueza para algumas pessoas. A um ele deu 5. Por que ele deu 5 para um, 2 para outro e 1 para o outro? O texto, claro, se explica. Jesus fez isso, ou aquele servo
desculpa, aquele senhor dono daquela riqueza, ele fez isso porque ele sabia a capacidade de cada um. Não adianta, por exemplo, na igreja, eu vou fazer aqui citar um exemplo de igreja. Aliás, vou nem falar de igreja, vou falar de empresa. Não adianta o camarada chegar na empresa e querer colocá-lo como presidente, vice-presidente, diretor administrativo, se ele não tem capacidade nenhuma. O negócio dele é fazer a peça na máquina X. Eu conheço vários e conheci várias pessoas no passado e conheço no presente, que ele tem uma habilidade, é fazer aquilo X horas por dia e ponto. Se ele sair daquilo, ele não sabe fazer mais nada, ele não consegue desenvolver mais nada, ele tem aquele talento só. Então não adianta você pegar uma pessoa dessa e falar assim, ó, a partir de hoje você vai largar essa máquina, parar de fazer essa peça e você vai ser o presidente da empresa. O cara pode até gostar e falar assim, nossa, o presidente, quanto que o presidente ganha? Porque se eu ganho aqui 2.000, imagina o presidente. Ele poderia até aceitar o chamado desafio, mas ele não ia conseguir desenvolver, porque ele não tem capacidade para isso. Ele teria que estudar, ele teria que se esforçar bastante, ele teria que até mudar alguns conceitos seus para chegar onde o presidente está. Interessante que se você vê o chamado de Jesus dos seus discípulos, nenhum deles era vagabundo. Interessante isso. Jesus não pegou pé rapado, vagabundão, eles poderiam não ser letrados. Mas Jesus, alguns deles, a maioria deles, Jesus chamou o cara que estava trabalhando, o cara que tinha sua empresa. Pedro tinha sua empresa de pesca. O outro era cobrador de imposto, o outro era médico. Então, quando Jesus chamou os seus discípulos e quando Jesus chama pessoas, Jesus treinou aqueles caras durante 3 anos e pouco. Jesus desenvolveu a habilidade que eles tinham, Jesus tratou do jeito que eles tinham, porque 3 anos depois, quando Jesus se sacrificasse e fosse embora, aqueles homens iam continuar fazendo aquilo que Jesus os ensinou a fazer. Mas para eles fazerem aquilo, eles precisavam ter experiência. Por isso, por exemplo, tem aqui no Brasil o jogador de futebol, ou aquele que quer ser jogador de futebol, ele tem que passar, por exemplo, pela copinha, que chama Copa São Paulo. Meninos de 16, 15, 16, 17, 18 anos, eles passam por ali para eles adquirir experiência. Se você pegar a maioria desses meninos e colocar no time principal, eles vão acabar sentindo o peso, a cobrança, o xingamento. Então ele precisa ser preparado, lapidado. Jesus fez isso com os seus discípulos. Jesus os lapidou, os preparou. Para quando viesse mesmo o momento deles fazerem aquilo que eles precisavam fazer, eles teriam capacidade suficiente para realizar, para chegar na onde Jesus queria que chegasse. Quando Jesus está falando aqui no final, e Mateus registrou, e como eu disse aqui, eu não quero entrar na questão monetária, quero entrar aqui na questão de receber talentos. E também não quero entrar na discussão, porque se você ouvir hoje vários pregadores, estudiosos, gente que estuda a Bíblia e tal, esses caras estão colocando em xeque vários textos da palavra, a tradução, enfim, eu não vou discutir isso. Eu já disse aqui, eu não discuto isso. Para mim, a Bíblia é a regra de fé. Se Deus permitiu que isso chegasse escrito do jeito que está para mim hoje, é porque Deus quer que eu leia, conheça a verdade. Tá? Se as pessoas não acreditam na Bíblia, problema delas. Nesse texto de Mateus 24, 25, Jesus está falando algumas coisas importantes. Aqui, claramente, ele está falando o seguinte, falou, olha, eu estou indo, mas eu estou deixando os meus talentos com vocês. E esse talento que eu vou deixar com vocês, um vai ter capacidade de receber 5. E o que recebeu 5, do texto, ele foi e multiplicou os 5 talentos. Aí, quando o servo ou quando o patrão vem e encontra aquele homem, ele diz o seguinte, olha, o senhor me deu 5 e eu multipliquei por mais 5. Monetariamente falando, se ele tinha valor de 82 anos e meio de trabalho, ele multiplicou isso por 164 anos de trabalho. Ou seja, o talento que ele recebeu, ele multiplicou.
Veja, ele não recebeu merreca, ele recebeu uma grana, olhando para o lado monetário, muito grande. Aí vem outro que recebe 2. Ele chega no prestar contas, ele fala, eu recebi 2 e eu consegui multiplicar esses 2, agora eu tenho 4. Poxa, você, servo fiel, bom, legal. Entra para o gozo do seu Senhor, ou então venha participar dessa festa, senta comigo na mesa, vamos estar juntos. E interessante que o que recebeu um só, você fala assim, poxa, por que ele recebeu só um? Porque ele tinha capacidade de receber só um. Ainda assim, aquele um talento equivalia a 16 anos e pouco de trabalho. Amém? Ele recebeu um. Por quê? Porque ele tinha capacidade para receber um. E o mínimo que ele poderia talvez fazer era multiplicar aquele um por mais um. Mas não, ao contrário disso, o que ele faz? Ele pega aquele talento, cava um buraco e enterra. Veja, agora eu estou falando de dinheiro. Ele pega um talento, 34 quilos, 34,2 quilos e enterra. Aí na prestação de contas, ele desenterra e fala, está aí o teu talento. Eu sabia que o senhor era cruel, firme. Eu sabia que o senhor, inclusive, o senhor colhe onde o senhor não planta. Então, como eu sabia que o senhor era assim, rígido e tal, eu enterrei. E está aí o talento. Aí o senhor fala para ele, pô, você podia pelo menos ter pego esses 34 quilos e 200 gramas, ou 200 gramas, e ter investido, pelo menos renderia uma graninha. E quando eu voltasse para buscar, dos 34, pelo menos teria talvez uns, vamos falar 16 anos, talvez uns 38, 39. Mas nem isso você se preocupou. Interessante que você sabia que eu sou severo, que eu cobro, e em vez de você tomar uma atitude diferente, você vai em terra. Você é um servo mau. Você foi negligente. Então, em vez de você sentar comigo na mesa, você rapa da boca, falando nos dias de hoje. É interessante que nessa questão aqui, como eu disse, monetariamente existe uma questão e existe a questão espiritual aqui. Deus deu para mim e para você talentos. Para mim Ele deu, e eu louvo ao Senhor, vários talentos. Para você, Ele deu também vários talentos. Eu não sei fazer o que muita gente faz. Por exemplo, eu não sei cozinhar, eu já assumi isso. Eu já tentei aprender, mas nem quero mais aprender, porque o máximo que eu sei é fritar um ovo, fritar um bife, entendeu? Coisas assim difícil de fazer, né? É o que eu sei fazer. Faz um arroz, não sei fazer. Vai sair o arroz vaticano, arroz papa, né? Não sei fazer. Se você falar para mim assim, vamos fazer um churrasco? Sim, churrasco, manjo um pouco. Carne ali, acender, né? Tem um esquema especial para acender churrasqueira. Tem gente que põe óleo. Meus cunhados, quando eu vou em Boituva, ele sofre. Põe papelzinho embaixo, põe óleo. E aí depois acende, fica soprando para pegar. Aí quando eu chego, eu falo, deixa comigo. Vai ali no posto e compra meio litro de álcool de carro. Aí eu boto o saco dentro, corto e jogo álcool em tudo. E acendo e pronto, pegou. Uns 10 minutos tá. É o meu jeito. Né? Eu não vou ficar sofrendo, colocando. Não, eu já chego. Enfim, se tiver que explodir a churrasqueira, que exploda, né? Enfim. Cada um tem uma habilidade, cada um tem um talento. Deus nos capacitou a isso. Tem coisas que eu jamais, por exemplo, talvez, eu digo por mim, eu jamais teria a capacidade que Thomas Edison teve de tentar 1000 vezes fazer a mesma coisa. Você teria essa capacidade? Só quem tem talento foi chamado por Deus para isso. E a gente tem essa iluminação hoje graças a esse cara. Que tentou 1000 vezes. Alguns falam 1200. Eu vou ficar na 1000. Mas esse cara um dia ele conseguiu idealizar algo que ele tinha na mente. Como você vê hoje os aviões que andam para lá, que andam para cá.
para chegar nisso, lá atrás, alguém idealizou, Deus deu um talento para alguém idealizar algo com asas, combustível e voar. Deus deu um talento para alguém inventar um carro. E começou com aqueles carros de roda de madeira, hoje são pneus desenvolvidos, e até carro elétrico hoje. Quer dizer, Deus deu talento para as pessoas desenvolverem o seu talento. Amém? Amém. Agora, a uns ele deu 5, a outros ele deu 2, a outros ele deu 1, mas não deixou de dar talento. Ele não deixou de capacitar ninguém para viver nessa terra. Ele capacitou a todos, de alguma forma, para você ter um talento e através desse talento você trazer sustento para a tua vida, para a tua família. Ninguém aqui é ameba, ninguém aqui não faz, a não ser que não queira. Como um pastor esses dias estava pregando, que hoje em dia a gente vê a geração morcego. Dentro da igreja, geração morcego é aqueles que vivem no pescoço do pai, da mãe e do pastor. Sabe, aquele que não cheira nem fede, ela fica só sugando. E a gente precisa de pessoas hoje que desenvolvam os talentos que têm. Ou você acha que Deus não te capacitou para fazer algo grande? Você acha que Deus te chamou para você viver aquela vidinha, ficar sentado, levantar no outro dia, e ficar sentado e levantar no outro dia? Eu conheci alguém assim. Ele ia para a empresa, toda a responsabilidade, chegava no horário, ele batia o cartão, ele fazia a peça que ele fazia, almoçava, voltava, depois pintava, aí terminava e ia para casa e deitava. Aí no outro dia ele fazia a mesma coisa, ele fez isso durante 35 anos. Aí com 55 anos ele se aposentou. Aí se aposentou e depois de ter se aposentado, ele falou, não quero fazer mais nada, agora eu estou aposentado. Escuta, mas você tem capacidade de fazer outras coisas. Você pode, por exemplo, estudar e fazer uma outra coisa. Você pode, por exemplo, vou falar agora de igreja, você pode, por exemplo, participar da igreja. Você pode ajudar na escola, com crianças, a gente está com falta, inclusive, de professores. Você pode aprender a tocar um instrumento, mas agora, depois de velho. Depois de velho. Eu nunca me esqueço quando eu falo isso de um senhor de Osasco, de uma igreja de Osasco, que quando meu pai tinha 50 anos de idade, e ele se formou em bacharel de teologia, eu me lembro que na formatura dele, ele convidou algumas pessoas de Osasco para ir, foram 3 irmãos, além da gente, família. E aí um desses irmãos, ele tinha 42, 43 anos. Ele também estava já quase que para se aposentar. E aí a gente conversando ali, no momento do jantar, tal, de fazer as homenagens, recebeu o canudo, eu conversava com ele, falei, pô, o senhor poderia fazer também, já que o senhor é presbítero na igreja, o senhor podia fazer também um curso de bacharel em teologia, se formar. Não, eu já estou velho. Pô, 42 anos você está velho? Caramba! Não, eu estou velho, para mim tá bom, do jeito que tá bom, tá bom. Eu falei, escuta, eu vou apresentar para o senhor aqui um outro senhor. Na turma que meu pai se formou, tinha um senhorzinho de 83 anos de idade. 83 anos de idade se formando em bacharel de teologia. Para que um cara de 83 anos de idade vai se formar em bacharel de teologia? Um cara que já está fazendo hora extra aqui. Por quê? Porque ele quer desenvolver os talentos que Deus tem colocado na vida dele e ir para frente. Você vê hoje os jovens que vivem hoje, eles não querem muito estudar, fazer cursos. Hoje tem tanta facilidade, você pode fazer até pela internet cursos, faculdade. Glória a Deus pela vida da Sheila. Cadê a Sheila? Está lá. Que desde criança queria ser advogada, juíza. Quem sabe um dia ela chega lá, em nome de Jesus. Pelo menos advogada vai, porque ela já deu entrada lá, recebeu a bolsa e vai estudar. Ah, mas ela está velha. Quantos anos você tem, Sheila? 40, e ela vai fumar 41 anos, está velha para fazer faculdade. Velho é o diabo que está lá fora rodando pelo mundo. A questão aqui que Jesus está falando é o seguinte: esse senhor, e agora eu transfiro isso para Jesus, porque Jesus, ele morreu, e antes de voltar aos céus,
ele teve uma reunião com os seus discípulos. Ele orou por eles, ele tratou Pedro, porque Pedro estava com remorso, ou estava triste, na verdade, por tê-lo negado. Ele chama Pedro, ele trata Pedro, ele dá instruções para um, para outro, ele reúne os 11 e diz assim o seguinte: olha, vocês aguardem aqui, porque vai chegar um tempo aqui em Jerusalém, está chegando a grande festa, e nessa festa o Espírito Santo vai vir sobre vocês, aí ele vai capacitar mesmo a vida de vocês, vocês vão fazer tudo que vocês aprenderam na teoria, agora vocês vão colocar na prática. E Pedrão aprendeu. Porque quando ele está perto da porta lá do templo, Formosa, a porta formosa do templo, o cara está pedindo esmola, ele fala assim: eu não tenho prata nenhuma, mas o que eu tenho te dou, levanta e anda, em nome de Jesus. E ele levantou e andou. Então, por que ele fez isso? Porque ele viu Jesus fazendo isso várias vezes. Ou seja, Jesus, ele deu, antes de ir, ele deu o talento. Ele falou: estou dando o talento para vocês. Deus Pai capacitou a todos. Então pega o seu talento e desenvolve isso. Dizem que uma das maiores tristezas que Santos Dumont passou, atribuem até o seu suicídio a isso, foi porque ele inventou um avião para carregar pessoas num tempo menor de um lugar para o outro, e alguns anos depois transformaram o avião numa arma de guerra. Ele disse que ele se entristeceu tanto que ele acabou se suicidando. Porque tem gente que parece que não é Deus que deu o talento, parece que é o capeta que deu o talento, né? Que tem gente que tem uma capacidade de pegar coisa boa e transformar em desgraça, transformar em arma, transformar em algo destruidor, que é incrível. Então, não quero falar desses. Deus deu talento para mim e para você, para quê? Para que a gente desenvolva. Começou um novo ano, o que eu vou fazer? O ano passado era para eu ter feito isso, eu não fiz. Era para eu ter feito aquilo, eu não fiz. E esse ano? Esse ano eu vou viver como Deus quer, né? Vamos vivendo. Como o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Escuta, mas Deus te deu um talento. Que tipo de talento? Não sei. Por exemplo, hoje eu não vejo muito, aqui na igreja eu só vejo um menino aqui, que tem o desejo de quando crescer, ou quando ficar mais velho, que ele já está crescendo, se tornar pastor. Por quê? Porque eu ouço de muitas pessoas: pastor é tudo picareta, pastor é tudo safado, pastor é tudo ladrão. As pessoas generalizam. Existe pastor picareta, sim, existe pastor safado, sim, existe pastor ladrão, sim. Aliás, existe pastor até pior do que isso. Mas também existem homens que entregaram a sua vida para Cristo, entenderam o talento que Deus deu de falar, de pregar, de mostrar, e estão por aí fazendo a obra de Deus e fazendo com excelência. A questão é que a gente tem que entender qual é o nosso talento. Eu me lembro que uma vez falei para um pastor, anos atrás, uns 12 anos atrás, ele queria ser pastor de igreja. Pastor da igreja. Aí ele estava numa igreja, ele batia de frente com o pastor, porque ele era o co-pastor. Aí ele saiu daquela igreja e foi para uma outra igreja, aí ele virou o co-pastor. Porque tem o co-pastor, tem o co-pastor, enfim. E lá, ele batia de frente também. Aí saiu de lá. Aí um belo dia, a gente se encontrou, e ele falou: tentei abrir uma igreja, não deu certo, tentei abrir outra, tentei. Eu falei para ele: posso te falar algo como amigo? Se bem que a gente não era muito amigo, mas eu vou te falar algo como amigo. Posso? Pode. O dia que você aprender a ser Josué, você vai chegar a ser Moisés. Porque você está querendo começar aqui, e Josué começou aqui. Josué tinha um talento. Que talento é o talento? Servo. Moisés fala para ele: Josué, precisa guerrear lá. Sim, senhor. Josué, precisa espiar a terra. Sim, senhor. Josué, precisa fazer. Sim, senhor. E tudo que Josué fazia, tudo que Moisés mandava ele fazia, e fazia com louvor. E aprendia didaticamente, observando Moisés, como lidar com o povo, como cuidar do povo. Eles não queriam, Moisés não tinha aberto ali uma igreja para arrecadar dinheiro, ao contrário.
Quando Deus chamou Moisés, Deus falou o seguinte: Senhor, eu estou com 80 anos, para mim não dá, eu sou até gago, não tem como eu falar. Falou: vai, meu filho, teu irmão Arão fala por você. E ele foi, e continuou ali, aí Josué e tudo aquilo, até que Moisés morre. Aí Deus chama Josué e fala assim: agora é você. Agora é você. Aí ele fala: eu? Ele falou: é você. Vai nessa tua força, porque eu sou contigo. Ou seja, ele tinha um talento, e Deus permitiu que esse talento fosse desenvolvido e o capacitou a ponto dele chegar a ser um grande líder. E Josué foi um dos grandes líderes. A ponto de um dia ele reuniu o povo e falar assim: eu estou vendo que vocês estão olhando para aquele Deus ali, vocês estão olhando para aquele outro Deus, para aquele povo de lá, para esse povo de cá. Eu só quero dizer para vocês uma coisa: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ou seja, um grande líder. E nós temos talentos que Deus tem nos dado. Que talento é esse? Que pode durar 80 anos. Na vida daquele senhor que se formou com meu pai, com 83 ele estava se formando. Ou seja, ele deve ter recebido 5 talentos, equivalia a 84 anos. A verdade é que Deus nos capacitou, e Deus quer usar os nossos talentos para abençoar outras pessoas. Essa talvez seja a maior questão hoje em dia, porque existem pessoas que não entendem por que tem talento. E olha, meu irmão, eu vou até mais longe aqui nessa manhã. O dinheiro que Deus te deu, Ele também te capacitou com esse talento de você ter dinheiro. E não é para você encher o bolso e ficar armazenando e guardando aí, e só Deus, cada um por si, Deus por todos. Não, Deus te capacitou para você abençoar outros, para você abençoar pessoas, abençoar vidas, para você levar pessoas para Cristo através do teu dinheiro. E é por isso que talvez na igreja não tenha muita gente rica. Porque a pessoa vem para a igreja, ela vê assim: ai, Deus, me dá dinheiro, me dá dinheiro, me dá dinheiro. Aí Deus dá o dinheiro e fala: agora eu vou viajar, agora eu vou comprar um carro novo, agora eu vou comprar uma casa nova, agora eu vou comprar um trator, agora eu vou comprar um avião. Eu conheci um cara que eu falei aqui, que quando ele começou a ganhar muito dinheiro, isso há 30 anos atrás, a maior besteira que ele me disse, quando ele tinha muito dinheiro, foi o seguinte: eu preciso agora ter um plano de saúde que tenha um helicóptero. Porque quando eu passar mal, eu quero que o helicóptero venha me buscar. Estou falando sério, um cara que ganhou muito dinheiro, amigo meu ano passado. Se eu fosse o Robin, eu diria: santa ignorância, Batman. Por quê? Você não precisa de helicóptero para te levar para o hospital, você pode morrer no meio do caminho. Você precisa ter Deus. E você precisa entender que Deus te deu dinheiro para você abençoar a vida de pessoas. Amém, irmãos? Estou te dando uma dica: você quer ficar rico, você quer ter dinheiro? Pensa bem naquilo que você... Porque quanto mais talento você receber, mais você tem que multiplicar. Algumas pessoas interpretam o talento, e esse talento parece que diferencia você de outras pessoas. Ao contrário, o talento que Deus nos deu foi justamente para a gente se aproximar, para a gente se ajudar. Deus deu talento para pessoas para ouvir. Minha esposa, por exemplo, ela tem um talento de ouvir. Várias pessoas ligam para ela e falam: ô, Cris, ela fala que eu te escuto. E ela escuta mesmo. Várias pessoas. Até aqui na igreja. No passado, aí lá atrás, uma irmã não conseguia engravidar. Aí ela ligava quase todo dia: ai, Cris, o que eu faço, Cris? Ô, minha irmã, tenha fé, nós estamos orando. Deus vai te abençoar, Deus vai te capacitar, amém, amém. Aí ligava no outro dia: ai, eu estou tão assim, meu Deus. Aí, não, Deus está contigo. E foi. Depois de 2 anos, veio um pastor aqui da igreja. Esse pastor orou por várias irmãs aqui. Uma delas orou assim para Deus abençoar, que não podia ter filho. Aí abençoou, e ela pôde ter filho. Por falta de um, teve 2. Aí depois que teve os 2 filhos, nunca mais ligou para minha mulher. Nunca mais. É incrível isso. É aquela história do cara que está numa dificuldade, aí ele vem na igreja, Deus abençoa, ele: ô, pastor, ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim, quando está na dificuldade. Aí quando ele está na churrascaria, ele nunca lembra do pastor. Uma dica aí que eu estou dando. Brincadeira. A verdade é que Deus deu talento para a gente multiplicar.
para a gente ser uma bênção. Deus te deu talento para você ser uma bênção. E nesse ano de 2019, que está começando, Deus quer usar o teu talento para abençoar vidas. Vou falar de novo. Deus quer usar o teu talento para abençoar vidas. Inclusive até na questão de você, como foi dito aqui pela Cláudia há pouco, e a gente sempre fala isso aqui, que as pessoas possam ver Jesus na tua vida. Que elas possam, o talento que você tem de se portar, de ser um cristão, que as pessoas consigam ver Jesus e falar assim, pô, eu quero ir lá na tua igreja. Eu quero conhecer esse Jesus que você está falando. Eu não quero uma religião. Eu quero um Deus vivo e poderoso que possa me ajudar. Que eu possa adorá-lo, que eu possa... Pois então, vamos lá para a igreja. Você vai ter isso lá em nome de Jesus. Interessante que, eu vou rapidamente aqui, citar algumas lições que a gente tira dessa parábola de talentos. Primeira delas, estão comigo aí, beleza? Posso continuar? Primeira lição, Deus não é injusto. Deus não é injusto. Tem muita gente da igreja que acha que Deus é injusto. Por quê? Porque ele está andando num Fusquinha 72, e olha que hoje Fusquinha 72 vale uma grana boa, se tiver então conservado. Mas ele olha para o irmão que tem uma Captiva. Ele fala, aquele irmão ali, ó, queria ter aquela Captiva. Mas ele tem um Fusca. Não, mas eu queria ter aquela Captiva e tal. Escuta, você trabalha, você sabe quanto custa para pagar o IPVA de uma Captiva? Fusca nem paga mais. Quanto que custa para pagar o IPVA de uma Captiva? Dependendo do ano, dependendo do valor, se for uns 40 pau, aí o carro vai gastar uns 2 contos, 1,5 pau, 2 contos. Você tem grana para pagar? Não, pela fé eu vou comprar, vou fazer em 60 vezes, 60 parcelas de R$965. Jesus amado, né? Aquele irmão tem, porque Deus deu talento para ele, ele multiplicou, conseguiu juntar um dinheiro e comprou. Ah, mas e eu? Deus te deu talento, você juntou dinheiro, comprou um Fusca, comprou um Chevette, Fiat 147. Não sei nem se existe mais, mas só colecionador que deve ter. Deus te capacitou, você tem um carrinho. Ah, mas eu pago aluguel, aquele irmão ali. Irmão, você está pagando aluguel, Deus tem te capacitado com o talento que Ele te deu de você gerar renda e pagar o teu aluguel. Tem gente que está sendo despejada. Ou seja, Deus não é injusto. A questão é que a gente quer tudo de mão beijada. Eu falei aqui na semana passada, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus não fez aquele negócio assim, deixa comigo, pessoal. Pedra, saia daí. Jesus fez isso? O que Jesus falou? Faz a parte de vocês, vai lá e tira a pedra. O milagre eu faço. Tiraram a pedra e falou, Lázaro, vem para fora. Ou seja, milagre Deus faz, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E Deus nos capacitou para fazer a nossa parte. Amém? Então Deus não é injusto. Segundo, o pouco com Deus é muito. Bom, mas ele recebeu só um talento. Mas valia 16 anos e pouco de trabalho. 34 quilos de ouro. Quanto vale 34 quilos de ouro hoje? Quanto vale o talento que Deus te deu hoje para você pegar e enterrar? Deus te deu o talento de cantar, de tocar, de falar, de ajudar, de ter ideias. Deus te deu o talento de você dirigir. Deus te deu o talento de você produzir alguma coisa. Deus te deu o talento de plantar. Deus te deu talento para tudo. E o que você está fazendo? Não, eu enterrei. Porque para mim está bom assim. Só que um dia você vai chegar diante desse que te deu o talento e falar assim, o que você fez com o seu talento? Ah, Deus, eu enterrei, porque era difícil, né? Difícil viver naquela época que eu vivi. Difícil nada. Mesmo com toda a dificuldade que existe hoje, ainda assim Deus está vivo, poderoso, continua conosco, nos ajuda, nos abençoa, nos sustenta, nos capacita e quer que a gente vá para frente. Amém? Amém? Terceiro, nada do que temos é de fato nosso. Engana-se aquele que fala assim, eu tenho um carro, eu tenho
dinheiro guardado no banco. Eu tenho uma casa. Você não tem nada. Porque quando você morrer vai ficar tudo aí. Você não vai levar nada. Nada. Portanto, se Deus te deu uma casa e uma casa boa, se Deus te deu um carro bom, porque tem gente que quando tem um carro velho, ele leva a gente para a igreja. Aí quando compra um carro novo, eu não sei por que isso. O Aguinaldo aí me explica aí, você que... Eu não sei, porque ele é um motorista, né? Já atendeu várias pessoas com o táxi dele. Porque tem gente que, quando está com o carro velho, ele vai, passa no buraco e tal. Quando ele está com o carro novo, ele anda devagarzinho. Aí ele vai sujar. Vai quebrar, então ele anda devagar, que é novinho, zerinho. Aí não tirou o plástico do banco para quando ele chegar na igreja, o pessoal vê, aí Deus me deu um carro zero, tem até plástico. Aí na hora de levar o irmão embora, irmão, você lavou o pé aí? Não, é porque o tapete é novo, né? Ô irmão, eu deixei o plástico para não sujar. Cada bobagem que você vê hoje as pessoas falando e fazendo, se Deus te deu algo, ponha isso para abençoar pessoas. Seja uma bênção. Se Deus te capacitou, se Deus te deu bens, é porque Ele sabe que você tem talento de levar isso para frente, para abençoar pessoas. Tudo que você tem vai ficar aqui. Então, aproveite para usufruir, mas lembre-se, tudo é de Deus. Como assim, pastor? É só você ler o Salmo 24. Salmo 24 diz que a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele há, pertence ao Senhor. Inclusive a tua vida e a minha vida pertence a Ele. Ele que nos deu vida. E o que a gente tem que fazer com a vida? Não, eu enterrei, eu fiquei ali na minha, eu não quero fazer mais nada, eu estou cansado, eu estou triste, eu estou decepcionado. Irmão, está cheio de gente que enterrou talento. E eu creio que nessa manhã Deus quer que você desenterre o teu talento e leve para frente em nome de Jesus. Quarto, vou correr aqui agora, senão eu não termino. A gente tem que aprender a multiplicar o que Deus nos dá. Então, se Deus nos deu o amor, e Ele me deu, e Ele te deu, eu vou multiplicar esse amor amando mais pessoas. Se Deus me deu talento, eu vou pegar esse talento e vou multiplicar para abençoar o máximo de pessoas que eu quiser, que eu puder, na verdade. E eu já falei sobre isso aqui quando eu era mais jovem. Não faz muito tempo, né? Enfim. Quando eu era jovem, nas igrejas que eu saía, eu louvo a Deus por isso, toda honra e glória seja dada a Ele. Lá em Osasco, antes de sair da igreja, quando eu casei com a minha esposa, eu ensinei um rapazinho a tocar guitarra, para a igreja não ficar sem guitarrista. Quando eu estava numa outra igreja em Osasco, eu ensinei um rapazinho a tocar contrabaixo, para a igreja não ficar sem contrabaixista quando eu saísse. Quando eu me casei, mudei lá para Araçatuba, passei um ano lá, e o pastor, quando eu cheguei, falou, Diego, eu queria que você desse aula na escola bíblica. E eu comecei a dar aula na escola bíblica para os jovens. E antes de eu tinha um plano de ficar lá alguns anos, e no final do ano eu tive que vir embora. Por conta dos problemas que a minha mãe estava enfrentando e tal. Falei com ela por telefone, se você puder voltar, filho, volte. E eu falei com a minha esposa, já que ela estava também distante da família, vamos voltar. Mas antes de voltar, quando eu sabia que eu ia voltar 3 meses... que eu tinha para me programar, eu chamei um rapaz que eu vi e falei assim, você vai ficar no meu lugar dando aula. Eu falei, você, cara, você tem capacidade, você é um cara assim esperto, vou te dar umas dicas, faz isso, faz aquilo outro e tal, e saí de lá, e ele tinha medo, mas ele pegou. Ano passado, quando eu voltei lá em Araçatuba, depois de tantos anos, ele é o superintendente da escola bíblica dominical de uma igreja de 2.000 pessoas. Então, o talento foi feito para eu desenvolver. E é por isso que quando aqui os meninos que estão tocando, uns anos atrás eu comecei. Agora tem um professor que está dando continuidade. Mas eu quis repartir o que eu sabia com eles. Como eu estou fazendo de tudo para repartir o que eu sei com esses meninos da igreja aqui, presbíteros, diáconos, para eles pregarem também, para eles serem servos de Deus, para eles terem uma vida melhor, abençoada em Cristo Jesus. Foi para isso que Deus me chamou. Eu tenho que dividir o meu talento, eu tenho que multiplicar meu talento. Quando eu vejo aqui o Marciel pregando, o Paulo pregando, quando eu vejo o Jackson pregando, o Emerson pregando, já vi até meu filho pregando, eu falo, glória a Deus. Deus chamou, esses caras estão indo para frente, está se multiplicando.
E Deus chamou você também para pregar aqui, não sei, mas para pregar, para falar, para você ser um atalaia, levar o evangelho às pessoas. Amém, irmãos? Amém. Quinto, talento é valioso. Mas tem algo que é muito mais valioso. Eu sugo aqui, para encerrar, desse texto que nós lemos aqui, eu sugo o ensinamento de Jesus. Ele disse o seguinte: eu te dei 5, né? O Senhor está aqui. Eu te dou, eu multipliquei por mais 5. Ah, é? Poxa, servo bom, servo fiel. Entra e vem aqui curtir comigo. Senta na minha mesa aqui, vamos comer junto. Vamos ter um tempo de alegria juntos. De servo, ele passou a sentar na mesa do Senhor. E o de 2, olha, o Senhor me deu 2, tem 4. Pô, servo bom, fiel. Então, entra aqui, ó. Vamos ser felizes aqui, vem cá, vem curtir comigo. E o que tinha 1, eu enterrei. Enterrei porque eu sabia que o Senhor é um cara que cobra. Pô, você sabia que eu cobro, você sabe onde não... E a expressão dele é o seguinte: o Senhor colhe onde não semeia. Tipo assim, ele quis dizer, o Senhor não semeou nada, e como que o Senhor quer colher? É que Jesus, ele foi rápido, mas ele devia ter falado para aquele cara: escuta, eu não semeei na tua vida, eu não te dei talento? Não era para você multiplicar o seu talento? Ao contrário, o que você fez? Você enterrou. Então, se você enterrou, pô, você é servo mau, você é negligente. Ó, rapa da boca. Ou seja, Jesus quis dizer o seguinte: tem pessoas que recebem talentos e passa a vida toda e ele não multiplica nada. Trazendo isso para o lado espiritual aqui, para a obra de Deus. A gente vive hoje um tempo em que muita gente tem talento, mas está lento. Tem muita gente que tem talento enterrado. Nós estamos precisando, como eu disse, de professores para as crianças. Nós estamos precisando de alguém que lidere o grupo de homens da igreja. Desde fevereiro do ano passado não faz nada com o homem aqui. A gente precisa de pessoas dispostas a pregar o evangelho. Graças a Deus, tomara a Deus que seja a resposta dele para a minha oração. E através do Bruno conheci um rapaz que ele cuida de parte de mídia, ele cuida de divulgação, e a gente está fechando um contrato para ver se a gente divulga mais as coisas da igreja, alguém profissional que crie coisas profissionais, que divulgue, que faça, e quem sabe isso traga mais pessoas para a obra do Senhor. Ou seja, tem muita gente na igreja que tem talento. E aqui na igreja a gente tinha uma irmã que fazia isso, mas ela preferiu ir para outra igreja. Ela disse que faria e preferiu ir para outra igreja, não tem problema. O importante é que ela está na igreja. Mas Deus mandou outro. Ou seja, está cheio de gente na igreja que tem talento, mas está enterrado. E nessa manhã, creio que Deus quer mostrar para mim e para você, que se Ele te deu talento, é porque você tem capacidade. Se para 1, se para 2, se para 5, eu não sei. Mas que você tem capacidade, tem. Deus te deu talento. Amém? Crê nessa palavra? Pergunta para a pessoa que está do seu lado: meu irmão, você crê que Deus te deu talento? Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Salomão escreveu o seguinte: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. O que Salomão quis dizer? Deus te deu talento, confia nele, anda com ele, espere por ele e faça a tua parte. Porque Deus quer levantar muita gente aqui hoje. Eu olho pelos olhos da fé. Deus quer levantar muita gente aqui hoje que tem talento, mas está parado. Não deixa o tempo passar. Eu me lembro de um casal aqui da igreja.
casal que a gente ama, tal, mas assim, ele vai meio que vai, não vai, 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 vai, não é incrível, vai, não vai, vai, não vai, vai, e vai. Aí no começo de 2018, a gente conversou e falou, pastor, esse ano, se Deus quiser, a gente vai. Falei, glória a Deus. Acabou 2018, começou 2019, não foi. E olha que eles têm capacidade de fazer grandes coisas. Eu tenho orado e pedido ao Senhor que o Senhor possa despertar algo que eu, com a minha falta de conhecimento, talvez não consiga. É aquilo que nós estudamos dia desses, entrega o teu caminho. Tem gente que ainda não entregou o caminho ao Senhor. E o Salmo 37 é bem claro. Deleita-se no Senhor e Ele atenderá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ele deixará claro como a alvorada que você é justo e como o sol do meio-dia que você é inocente. Amém? Quero mostrar para vocês um vídeo com a ajuda dos irmãos lá, se for possível, né, se estiver tudo pronto. Vídeo de 3 minutos, nós vamos encerrar. 3 minutos, onde um cara chamado Nick, você já deve ter ouvido vários testemunhos dele. Esse testemunho, a filha do pastor Klaus, ela traduziu para a gente. O que ele estava ministrando numa igreja. E se você acha que você não tem talento, imagina esse cara aqui. Praying for God to do something or give me something, and I don't know what my purpose is. But read the Bible. It says to love God with all your heart, might, soul, and strength, and then to love your neighbor as yourself. You see, we know that the world here as we know it is not going to last forever. The statistics are pretty awesome. For every person who is born, dies. And it's because we're citizens of heaven passing through. And in the end, the bottom line of bottom lines is that when we go to heaven and we see God face to face, we get to see Him. We live there eternally. There is no devil. There is no pain. There's no sickness, no disease, no powers or principalities of darkness. He is done, done, done. And I can't wait for that. And I can't wait to have arms and legs. And I can't wait to, see my wife and throw her up in the air with my new arms here. But the first hand that I'm going to hold is the pierced hand of my Savior. And I'm going to hug Him. And then it says in the Bible that there are going to be treasures stored in heaven. And if you don't know this, for every person that you encourage, this is the evangelist in me, just letting you know, but this is what I live for. When you understand that you take nothing with you, God will have very little questions. You think you will have a lot of them, but trust me, it's way beyond what we could ever think or imagine, and in a split second, I'm sure every question will be answered without anyone talking. And when we get to heaven, though, there is one thing that I'm looking forward to hugging people who said, thank you for being a neighbor to me in Frisco, in Allen, in Dallas. Thank you for not being too busy, B-U-S-Y, being under Satan's yoke, and so busy with busyness that you took time, everyone say, took time to tell me about Jesus. You will be surprised how many people I meet who are age 40 to 60 who have best friends who would not go to church, and you don't though think, well, maybe you should share your testimony anyway. When we're at the cashier the cashier of your grocery store, when that 17-year-old girl is getting your stuff and she goes, beep, beep, beep. What are we doing? We're on our phones. And we don't take time to look up and say, hi. You want to practice that with me? Everyone say, hi. And you can say, hey, can I pray for you? What's the worst thing that could ever happen? She says, no. Oh my gosh. And so what do?
You say, okay, I understand. But when I go to my car, I'm going to pray for you anyway, so why don't you just tell me what you want me to pray for since I'm going to the throne? What's the worst thing that could ever happen if you ever invite someone to your church? They say, no. What's the worst thing if you never invite them to church? Think of your 5 best friends. Do they know how Jesus grabbed a hold of you? Have you even written your testimony down? Because the only treasures in heaven we will ever have is us when we live outside of our bubble, to know that we ain't here trying to set up our bubble. We're here on a missions trip for 90 years. This is a mission trip. This is war. And when you know that spiritual powers are against you, that's why we pray. We go back to the simplicity things, as the brother said. 2019, going back to simple things. Amém. É só um pedaço. Mas não tem o que falar, né? De um cara como esse, que não tem mãos, braços, pernas, pés, mas ele viaja o mundo contando o que Deus fez na vida dele. O que Deus fez na minha vida? Eu nasci sem braço, sem perna. Não, Deus ainda assim me amou e deu a vida na cruz por mim. Então nós temos talentos. Nós podemos usar esses talentos para abençoar pessoas.